Porque não para, tia. Montamos, agora falta... Montamos nada, meu pai fez tudo, eu fiquei só meio que dando apoio moral. Agora falta dar uma organizada. Bom dia, as minhas olheiras estão belíssimas. Um novo dia. Pra começar, temos aula de inglês. O que eu vou querer aprender inglês? O mundo tá acabando, estamos todos indo pra merda. Porque é bom fazer alguma coisa, né? Aprender uma nova coisa, trabalhar o cérebro. Gente, tem pessoas que podem não entender o contexto da galinha. O nome dela é Clotilde e eu ganhei ela de um chinês da loja Minnesota quando eu tava comprando uma mala. A gente comprou uma mala e o cara olhou pra minha cara, pra cara da minha irmã, ele simplesmente catou essa galinha e deu na minha mão. E tipo assim, ele não entendia inglês, eu não entendia chinês. Ele só deu a galinha e eu fiquei... E ele... E eu fiquei... Obrigada! Ele simplesmente deu essa galinha. E aí eu fui arrastando a galinha pela China toda pro Brasil e agora ela tá ali. Eu não sei se foi um presente muito amigável, porque deu um trabalho pra eu arrastar essa galinha de lá pra cá, porque ela é gigante. Mas trouxe minha galinha. Muito fofo, cara. Simplesmente me deu uma galinha. Gente que mora no exterior, principalmente na Inglaterra, a melhor coisa que vocês podem me dar de presente são wipes da Tesco e também de outras coisas. Gente, a galera lá fora, eles não lavam o banheiro jogando água, até porque não dá. Então, geralmente, é um vinílico o chão do banheiro. Tipo, não tem como. Você taca água, simplesmente vai destruir o banheiro inteiro. Começamos tão cedo. Gente, começamos muito cedo. Eles não jogam água e eles lavam com esse troço. Então, esse treco aqui, ele é muito, muito, muito eficiente. Tipo, mata 99% das bactérias e vírus, porque é com isso que eles lavam o banheiro. Então, eles lavam o vaso sanitário e qualquer outra coisa com lencinho. E aí, os lencinhos são enormes. Aí, não são enormes, né? Tipo, comparado ao Brasil, são enormes. E aí, eu comprei esse grande o ano passado, quando eu fui pra lá. E ele ainda tá durando, porque eu uso ele com parcimônia pra limpar, tipo, em cima da mesa e coisas assim. E aí é a coisa mais legal do mundo. Tem uns do Brasil, só que é muito caro. Eu comprei uns do Brasil, mas é muito caro. Esse aqui, esse tanto aqui, foi o quê? 2 libras? Bom dia, Tulinho. Gente, eu tô genuinamente super assustada porque o mundo tá uma catástrofe. E daí tem uma galera que eles... Eu fico descrente. Porque eu vivo na minha bolha e eu fico tipo, ah, tá a galera reacionária lá, tá a galera extrema-direita, a galera muito louca. Muito louca, muito louca. E eles estão muito loucos, eles estavam longe de mim. Aí, tô no Twitter e eu fiz um post dizendo o seguinte... Às vezes a gente tem que se lembrar que por 400 anos existiu legalmente pessoas escravizadas no Brasil. E o país tem 526 anos. 526 anos é desde quando os europeus começaram a vir pro Brasil e tal. E essa concepção de país, né? Porque a concepção de país mesmo, de territórios nacionais, veio depois, né, da Revolução Industrial, enfim. Aí os comentários, primeiro porque as pessoas acham que eu não estudei a Revolução Industrial, daí foi bem, bem idiota, assim. E aí veio, tipo assim, as pessoas, elas não dialogam de jeito nenhum, ou elas vêm com uma coisa mais estúpida. Teve um cara que ele falou assim, e só deixou de existir porque os países industrializados tinham que vender o excedente de produção pra mais gente. Enfim, tá. Aí eu falei, você poderia compartilhar a referência dessa informação? Daí ele foi lá e pediu pro Brook. Eu só queria um artigo, alguma coisa pra saber de onde você tá tirando a sua informação, porque é legal essa informação. Eu gostaria enfim. Aí tem gente com comentário, por exemplo, ai, faz tempo, o povo deveria parar com mimimi. Aí o outro, 90% da população é escrava do governo. Imagina na Europa, onde povos foram escravizados por milênios e não ficam de mimimi. Daí meu cérebro já virou mingau, assim. Muito pesado, gente, que não dá pra trazer aqui agora. Um pequeno vlog de rotina sobre o início da propaganda política e propaganda militar e todas essas coisas todas. Que quando você começa a estudar, você tem vontade de se matar, assim. É ridículo, porque... Enfim, eu só tô muito assustada. Stack. Mano, é tipo um blog versus e-mail. Aqueles
Ah, é aquela coisa de e-mail que você recebe no e-mail, os textos das pessoas. Eu não sei, eu não lembro o nome agora. Enfim, criei pra testar, pra treinar, pra praticar novamente a minha escrita. Porque, se você não sabe, eu sou formada em jornalismo, comunicação social. E eu entrei porque eu gosto de escrever. Histórias? Não tenho capacidade pra escrever histórias. Eu imagino as histórias, mas eu não consigo colocar no papel. Eu já tentei várias, eu fico, tipo assim, eu tenho uma preguiça enorme. Agora, escrever coisas, assim, adoro. Aí eu acho que eu sou muito melhor em escrever do que falar. Porém, na minha vida, o que aconteceu? Falar foi o que se predominou. As primeiras contratações minhas, as pessoas, vamos fazer TV. Eu não queria fazer TV. Eu lembro do primeiro dia de aula falando, o que você quer fazer TV, não sei o quê. Tem pessoas que falaram, eu quero fazer TV, que realmente estão na TV. E eu, tipo, eu quero escrever, eu não quero ficar na TV. Que TV, o quê? Aí estou na TV, de algumas pessoas. Mas o que eu queria mesmo era aquela ideia de jornalista de revista, trabalhando numa editora e chegando em casa, tipo, aquelas personagens, aquela persona de jornalista de filme dos anos 2000, aquilo que eu queria. Vou fazer uma reportagem, vou inventar e fazer uma matéria. Adoro. Tem um filme chamado Spotlight, que é um grupo de jornalistas jornalista investigativo, que eles investigaram o abuso de crianças por padres católicos. E, nossa, é um filme muito foda, e é uma história real. E assim, cara, é aquele jornalismo que eu queria fazer. Aí, não rolou, né? A vida me levou para outros cantos. Mas eu acho que seria legal voltar pro hábito de escrita. Daí eu fiz um Substack. Aí eu vou transformar alguns textos, alguns outros conteúdos que eu já produzi no YouTube e no meu podcast em textos que é muito melhor. Tipo, eu peguei aquele texto... Eu fiz um podcast falando bom senso. E aí o nome do podcast era Latino Selvagem, Chinês Sem Educação e o Bom Senso. Aí, eu falando... Não acho que eu tenho muita desenvoltura no diálogo. Tento muito melhorar, mas eu acho que meu cérebro não funciona de uma forma linear o suficiente. Agora, na escrita, eu acho que eu sou bem melhor. Então, eu traduzi tudo aquilo num texto e ficou muito melhor, né? Então, bom senso, hierarquias, hábitos não civilizados e sociedade. Onde eu consegui trazer referências e coisas, e estruturar o pensamento de forma correta e coisa. Também, eu acho que o meu problema é que eu não faço roteiro pra vídeo nenhum, eu simplesmente sento e gravo. Então, eu acho que isso contribui, né, pra minha... Enfim. Mas agora é aula de inglês! Uhul! Vamos para a aula de inglês. It's a photo of the beach in sunset or sunrise, I don't know. Obra de gato de noite. Obra dos gatos enquanto eu dormia. Bom dia. Meu cabelo tá crescendo, e aí eu fiz a porra da progressiva, me arrependo horrores, né? E aí ele tá tipo assim, ó. Tá normal, então ele fica... Fiz ideia, né, de fazer progressiva, mas assim... Hoje eu dormi 12 horas. Se você não sabe, eu sou muito boa em dormir. Eu consigo dormir por 12 horas tranquilo, direto, assim. Fui dormir às 8 e... Acordei às 8. Uhul! Aí agora eu vou sair. E eu acho que eu só acordei porque eu vou sair. Porque senão eu teria acordado umas 9. Hoje é sábado. Hoje vamos ter organizações. É isso. Vou tentar não morrer enquanto isso. Eu fui convidada para ir num encontro de escrita criativa chamado Escribaria e foi muito gostoso, foi com outras meninas e foi um café da manhã e foi muito emocionante e foi uma experiência bem diferente. Se você é de Londrina, região Maringá, dá uma olhada na rede social deles porque é um projeto muito legal para meninas, mulheres que querem ter um encontrinho assim com outras mulheres e praticar escrita. E aí, tô arrumando, tá uma bosta, mas aqui ficou o acervo. Eu deveria colocar num lugar mais bonitinho, tudo. Gente, eu tô sem paciência, honestamente, assim. Talvez no futuro, quando eu tiver uma memória, um remember... Ixi, falta isso aqui. Tô tão sem paciência que tá difícil viver até dentro da minha própria cabeça. Você tem uma noção. Bom dia, segundou. E chegou um pacote. Chegou um livro, ora. Comprei um livro no Mercado Livre. Porque, gente, olha só, comprei no Mercado Livre, tava o mesmo preço da Amazon. E ele é da Livraria Leitura, tava o mesmo preço da Amazon. E eu paguei, e não paguei o frete, tava frete grátis, porque eu assino o Mercado Livre, tem um treco lá deles. Aí, é uma alternativa se você quiser, enfim, tiver o mesmo preço. Bom, se você comprar com a Amazon, vai me ajudar, porque se você comprar com a Amazon com o meu link, vai me ajudar, porque parte do dinheiro vem pra mim.
Mas se você quiser optar por outra alternativa, temos aí o Mercado Livre. Então, ó, é da Livraria Leitura. E tava o mesmo preço da Amazon. E o livro que eu comprei é esse aqui, Floresta é o Nome do Mundo, que eu já comecei a ler. Eu não sei qual parte que eu estou, mas é um novo livro que eu vou ler com o meu clube de membros. Esse aqui é uma ficção científica com uma pegada antropológica. Então aqui nesse livro a gente tem esse fenômeno que a gente conhece muito bem na história do nosso planeta, que é um grupo de seres humanos que eles chegam em determinado planeta e nesse planeta tem criaturas sencientes. Só que eles se acham super superiores a essas criaturas sencientes. E eles estão ali para pegar madeira, porque madeira é o elemento mais raro do universo. Então, diamante, ouro, todos esses outros metais assim e pedras tem de monte. Inclusive chove diamante em alguns planetas, só que madeira só tem aqui. Então eles vão para alguns planetas para cultivar florestas e para colher madeira dessas florestas e para levar para outros lugares. Só que nesse planeta tem essas pessoas, né? E a gente vai acompanhar aqui como é que esses humanos chegam ali e eles, né, não estão colonizando, porque colonizar vem de uma ideia de você trazer uma colônia ali. O que eles fazem é uma exploração, então eles vêm para explorar completamente. Então, aí a gente tem essa questão dos exploradores e das pessoas nativas. Então, tem muito essa pegada de povos indígenas e coisas assim. Então, é bem legal, é bem curtinho. Espero ter uma discussão bem legal com o meu clube de membros. Então, e aí a Ursula Le Guin é uma escritora ficção científica, uma das mais aclamadas. Ganhou prêmios e tal. Esse aqui ganhou o prêmio acho que é o Nebula Awards. Hugo Awards. E daí, seguindo para livros novos aqui na minha residência, temos também Faço Entregas em Pequim. Esse é um livro novo da Record. E esse aqui fala sobre um trabalhador. Aqui é um trabalhador chinês, ele é de entrega, ele é tipo um Uber. E ele não é um Uber, ele é Uber Entregas. E aí ele tava querendo contar a sua história e ele escreveu esse livro. Muito interessante, eu gostei muito da ideia aqui, de como ele vai contar como é que é a experiência dele. Na China, o Uber chama Didi, ele é o aplicativo deles lá. E o iFood deles está no mesmo aplicativo que todas as outras coisas do mundo. Porque na China você tem um aplicativo só e nesse aplicativo ele é tudo. Então você faz compras lá, você pede iFood lá, você gera o QR Code para você andar com o transporte público. Tudo, absolutamente tudo que você faz naquele único aplicativo, que eu esqueci o nome agora. Mas eu tinha baixado, tem o WeChat e tem o outro Alipay. O Alipay foi o que eu mais usei. O WeChat eu não fui muito com a cara, não. E eu queria saber como é que vai ser, né? Eu quero ler, depois eu vou contar pra vocês a diferença, assim, não que eu saiba muito, né, do dia a dia, da labuta de quem trabalha com Uber, mas eu vi muitos entregadores, tem muitos entregadores na China, quando eu tava vendo, eu tive muita curiosidade de saber qual é a situação trabalhista dessa galera. Porque, por exemplo, lá eles não têm SUS, Sistema Único de Saúde, porque o Sistema Único de Saúde brasileiro é uma coisa inovadora, assim, não tem nada igual ao SUS aqui. Mas lá eles também têm um sistema de saúde público para todos os trabalhadores. Não é universal, não tem os pilares do SUS, mas é também um sistema único de saúde para trabalhador. Então tem algumas coisas que eu queria saber como é que é a diferença lá. Então estou ansiosa, né, pra ver aqui como é que funciona. E eu tenho muito interesse de ler livros que se passam na China moderna, porque a história chinesa é muito, 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 muito antiga. Então tem muitos temas, e o que a gente foca mesmo é na revolução cultural que aconteceu na China. E, bom, ninguém quer que eu me ouvia falar da história da China. Enfim, daí que é o moderno. Quero saber o moderno. Então, por exemplo, Hong Kong tem... Hong Kong, o caralho. Xangai, tem vídeo meu em Xangai. É uma cidade que foi construída em mais ou menos uns 35 anos. A cidade inteira, tudo aquilo que eu mostrei pra vocês de mais moderno foi feito em 35 anos. Então teve um salto bizarro de tecnologia. E aí eu tenho interesse pra saber como é que funciona essa modernidade na China. Como é que eles saíram do país de extrema pobreza e miséria, de as pessoas morriam das coisas mais absurdas, pra essa grande potência hoje em dia. Tem um outro livro aqui que eu... Enfim. Mas esse aqui é um... Enfim. Aí também comprei esse
Mano do céu, mano, o livro tá muito caro. Vamos falar bem a real pra vocês. Mas esse eu entendo. É de uma editora pequena, tanto que eu tive que cadastrar esse livro no Scoob, porque não tinha lá. Um Descuido Cósmico é da escritora mexicana Liliana Brum. Aqui é um livro de contos, Um Descuido Cósmico, e eu achei muito legal quando já começamos assim. De uma idosa que adota um alienígena, uma esposa traída que recorre à magia voodoo como prática terapêutica, uma idosa solitária que brinca com um tabuleiro Ouija. São esses contos que eu quero, entendeu? Eu quero quando você pega visões de mundos diferentes das visões que a gente já tem. Eu gosto de quando a gente subverte algumas coisas, por exemplo, aqui, não sei, não li, mas tabuleiro de Ouija, macabro, terror, nossa, vai encontrar demônios, filmes de terror, a gente tem essa a pegada, e se tivermos uma idosa sozinha e ela quer conversar com alguém, e aí ela tem um tabuleiro de Ouija? Se o Tinder não funcionar pra ela não consegue ter amigos. Ah, achei genial isso aqui, viu? Adotar um alienígena, maravilhoso. Enfim, esses são os 3 livrinhos novos, meus. Tem uns livros que chegaram na minha casa, só que não são livros que eu tenho interesse em ler, então não faz sentido, né, eu mostrar pra vocês. E eu comprei no Semana do Consumidor mais 3 livros da Amazon, só que eles vão chegar daqui 200 milhões de anos, porque eu não pago o Amazon Prime, porque eu não tenho nenhum sistema de streaming, e eu não compro tanto assim na Amazon pra ter o Amazon Prime. Eu comprava no Mercado Livre coisas pra loja, insumos, coisas assim, então por isso que eu tinha assinado o bagulho, que é R$9,90, o negócio da... Enfim, virei propaganda no Mercado Livre aqui, gente. Fiz um post novo no meu Substack e eu falei sobre meu problema de disfunção executiva. Ou seja, você já deve ter percebido, se você assiste meu canal ao longo do tempo, que às vezes eu troco palavras, às vezes... Bom, se bem que no vídeo eu tento... Eu mesmo edito, então eu corto as coisas e vou organizando as coisas. Eu tenho problema em me comunicar de forma linear coesa. E isso aqui, que vocês estão vendo, é anos de prática pra eu chegar aqui e ainda não ser boa o suficiente. Fazendo uma oficina de escrita criativa, e eu tava escrevendo, e eu comecei a escrever umas palavras, por exemplo, eu escrevi corto ao invés de corpo. E é umas coisas assim, ou às vezes eu junto 2 palavras. Então eu tô escrevendo às vezes muito rápido e meu cérebro funciona mais rápido do que minha mão. E aí eu junto 2 palavras e aí... Enfim, meu executar o que tá dentro da minha cabeça é um grande problema. E também, outra coisa de memorizar. Eu sou péssima em memorizar, memoração. Tá vendo? Isso aí não existe. Eu sou péssima em memorizar coisas a curto período, ou memorizar o que eles chamam aqui de memória de trabalho. Memórias, tipo, você vai decorar alguma coisa. Eu não sei a tabuada pra eu fazer... passar nas provinhas de quando era criança, de decorar a tabuada. Nem sei como que eu passei e não lembro. Se eu perguntar a tabuada de, sei lá, o 5 e o 2 e o 10 eu vou saber. E de resto, eu sou péssima em memorizar qualquer coisa. Então eu estudo bastante, eu aprendo bastante coisa. Curiosidade pra aprender vários assuntos, eu já... aprendi o básico de vários assuntos, eu consigo conversar com você sobre diversos assuntos. Eu não vou ser aquela pessoa que eu sempre achei muito legal, tipo... Sei lá, a minha avó, ela leu a Bíblia uns 200 vezes. E ela pode falar os versículos, assim, eu sempre falei, uau, seria muito legal se eu tivesse esse tipo de memória e eu seria imbatível, sabe? Então, falar da cabeça os trechos de todos os livros, assim, não todos os livros que eu li, mas esses mais importantes em debate, sabe? Tipo assim, ó. Mas acontece que eu me embolo e eu só consigo lembrar das coisas fazendo associações. Então, se você tá nesse canal há muito tempo, você lembra do meu sufoco com Alforge. Teve um livro da tag que eu recebi que chama Alforge. E a primeira vez que eu li Alfajor. E eu fiquei anos falando alfajor. E assim, a minha mente grudou ao alfajor e eu não conseguia desvincular esse alfajor. Até que eu tentei vincular, fazer uma outra ligação associativa com outra coisa. Então eu tive que pensar, o nome do livro, o livro é sério, não é alfajor. Alforge é um treco que põe em cima do cavalo, e cavalo é mais sério do que doce, então o nome do livro é Alforge, não alfajor, por causa do cavalo. Entendeu? Então, a associação eu tive que dar um passo mirabolante para chegar no nome certo do livro, porque meu cérebro ele tava já, tipo, no alfajor. E quando eu falava, eu poderia até estar pensando e estar me referindo ao livro Alforge. Só que, na hora de passar a informação, ele passava tudo errado. Então, esse é um problema que é horrível, que eu me esforço a vida inteira. Então, por exemplo, eu não posso recitar a tabuada, mas eu sei pra você... Posso falar pra você o pi e a raiz quadrada de pi. Por quê? Porque o Edward falou pra Bella no filme Crepúsculo.
Esse sim, desculpa, mas é assim que meu cérebro funciona. Então, se o Edward tivesse me ensinado, se eu tivesse uma fala da tabuada no filme de Crepúsculo, eu provavelmente saberia. É complicado, porque é associações e é ligar com alguma coisa, e sempre foi assim. Aí é um problema que eu achei que eu ia estar melhor lendo, e, né, gente, eu li mais de 1000 histórias, sabe? Eu tô aqui no YouTube discursando a vida. E eu não cheguei no ponto que eu sinto que, assim, tenho orgulho, né, da minha dicção completa, melhorei pra caralho. É tentar sempre, né? Sempre tentar melhorar. Isso não é eu sentando e chorando, sabe? É eu identificando o problema pra melhorar isso aí. Mas aí tem um processo bom, que é o processo criativo, mas isso eu falo depois, porque agora vai começar a minha aula. E aí, outra coisa que eu tô me fudendo também é aprender inglês, porque eu tenho que fazer associações. Então, pra eu conversar, vem um monte de letra de música na minha cabeça. Porque eu falo as partes da letra da música. Ela queria que eu pagasse uma hora. Bom dia, gente. Eu tô tão chateada porque a vida adulta é tão chata. É tão chata. E as coisas parecem que elas não acabam. Elas não acabam, você não tem paz. Quando tem uma coisa que tá te estressando, parece que vira um encosto. E não acaba nunca. Ah, tá, vou entregar a sala lá, a porra da sala. Daí tá, tem que pintar a porra da sala. Daí, assim, fiquei lá pouco tempo. A tinta da parede era uma bosta. Então, né, tem algumas sujeirinhas. Tentei limpar. Não se limpa, porque o negócio... Gente, olha, quando você começa a pensar pensamentos críticos, você começa a ter pensamentos críticos. E daí você vê coisas em tudo. Então por que essa porra dessa tinta na parede não é boa o suficiente pra limpar? Porque o mínimo que deve se fazer é ter uma tinta na parede onde dá pra você limpar a sujeira. Mas não, claro, né, foi uma tinta barata e tal, enfim. Mas daí a outra pessoa tinha pintado com uma tinta de bosta, enfim. Pra agora, porque eu não vou pintar, entendeu? Por que eu não vou pintar? Porque a gente tem que reconhecer os nossos limites. E o meu limite eu não sei pintar, entendeu? Meu pai se ofereceu pra pintar, coitado do meu pai, ele tá, tipo, fazendo tudo pra me ajudar, muito obrigada, pai. Porém, o limite, entendeu? Então eu prefiro que uma pessoa tenha o conhecimento para fazer essa coisa, ele tem, né? Ele tem a sabedoria, ele tem um conhecimento científico de como pintar uma parede. Então, ele vai fazer o trabalho dele e tal. Aí a tinta, vai comprar a tinta também custa caro. Então, assim, pra você entregar a porra do imóvel, você tem que desembolsar mais, que uns 700 reais. Quando era só pra você devolver a porra do imóvel, entende? Porque assim, eu fiz buracos na parede? Não fiz. Mentira, eu fiz. Mas aí pra cima com a sua corrida. E era só pra pintar por cima, sabe? Tranquilo. Daí agora tem que pintar, tá lá pintando a porra das paredes. E depois que pintar a porra das paredes, eu tenho que dar uma limpada lá no chão, né? Porque vai estar sujo. E aí, gente, acabou. Eu vou entregar isso e aí acabou. Amanhã vai ser enviado os últimos pedidos da loja. Porque também teve problemas, porque ter problemas até o final da situação. E aí vai dar tudo certo. E aí acabou. Daí acabou tanto, eu vou encher meu cu de álcool. Brincadeira. É aquela coisa, tipo relacionamento, quando chega um momento que tem que acabar. E aí você fica postergando aquele fim. E aí chega um ponto que se você tivesse acabado logo no começo, quando você viu que tava, vamos acabar com isso aqui. Não, você ficou postergando o bagulho e daí você começa a ter raiva daquilo. E daí a conotação daquilo fica péssima, entendeu? A experiência toda fica uma bosta, porque o final foi um lixo. Então, assim, não é só sobre as primeiras impressões, mas também sobre as últimas impressões. Então, quantas vezes relacionamentos que terminam de forma bosta, você quase nem consegue lembrar das coisas boas, porque você ficou tão puto da vida no final, que aí você, tipo, foda-se, nunca mais na minha vida eu quero ouvir falar de você. Então, assim, aí agora eu estou vivendo esse momento de, pelo amor de Deus, acaba, pelo amor de Deus. Acaba! Você está triste, aí as pessoas falam, você tá vivendo um luto de fechar a loja. Eu tô tipo, tô. Daí na minha cabeça, pelo amor de Deus, acaba! Então estamos nessa situação de que estou nervosa e tá mexendo com o meu sono, tá mexendo com minha cabeça. E eu acho que eu tô me encontrando pra separar os conteúdos certos em cada plataforma. Gravei mais um episódio pro podcast falando sobre a beleza, mas não falando sobre a beleza, a indústria da beleza, esse padrão de beleza, mas a questão de patriarcado. Mas a questão de que a beleza é um mercado e ela tá diretamente ligada ao seu status social.
Então, é através do seu corpo que você performa para o mundo qual classe social você pertence. Porque tem coisas, características corporais que você vai incrementando no seu corpo que refletem que você tem dinheiro, que as pessoas pobres não vão conseguir ter aquilo. Então, são procedimentos estéticos na cara, são, sei lá, desde você ser magro sem gordura, mas você ter aquele shape, sabe? Como que você vai conseguir esse shape? Você precisa de alimentação correta, você precisa de acompanhamento correto, né? Porque senão você vai ficar todo cagado. Então, você precisa de tempo pra você, né, dedicar pra ter aquele shape, aquela coisa toda. Então, assim, enfim, vamos lá ouvir o podcast. E aí, esse novo delírio da vez foi isso. Porque hoje em dia, gente, a gente tá vivendo situações insalubres em todas as questões. Então, não é nada mais tão simples. Nunca foi tão simples assim, né? Porque o padrão de beleza sempre existiu, né? Patriarcado, biriri, bororó, né? Mas agora ele tem também uma nova conotação. Ele traz um novo significado. Então, não é apenas obediência e mulher, objeto, tal, etc. Tem também. Mas, como agora homens também estão entrando nessa, e o negócio tá crescendo muito, tá sendo muito lucrativo, e agora a gente visualmente, a pessoa, ela pode estar pelada. Bota pelada sem um pingo de maquiagem na cara, você sabe quem é rico e quem é pobre. Entende? Então, antigamente, tinha algumas distinções de, por exemplo, eu citei, na época do Renascimento e do... Mano, eu confundi barroco com rococó, enfim. Mulheres mais cheinhas eram consideradas ricas porque elas tinham comida. E elas ficavam sem fazer nada, então elas tinham um corpo, né, que tinha acúmulo de gordura. As pessoas pobres era tudo magricela e, né, tinha uma massa muscular mais pronunciada porque elas ficavam trabalhando, trabalho braçal. Então a gente tem essa distinção da sociedade, né, que seu corpo é assim, por que ele é assim? Porque você tem características da sua classe social que refletem no seu corpo. E aí eu também falei sobre... Eu vi uma reportagem, eu vi um estudo que estava falando sobre a insegurança alimentar no Brasil. Cara, sempre vemos aqui com esses vlogs minha rotina. Vocês vão ver minha rotina, mas vocês vão ver também reflexões. Insegurança alimentar no Brasil, a gente tá tendo o fenômeno das pessoas que estão no sobrepeso e elas estão no mapa da fome. E daí você fala pra mim, se a pessoa é gorda, por que ela tá no mapa da fome? Porque quem tá gordo tá comendo, não é mesmo? Não. Porque essa pessoa que tá acima do peso, ela não tem nutrientes certos. Ela não tá recebendo os nutrientes, a comida, né, saudável o suficiente. Ela tá tendo que... os únicos alimentos disponíveis para ela são alimentos super industrializados, né? Cheio de sódio, enfim, transgêneros e bararó. Aí, essa pessoa, ela vai ter maior predisposição a estar acima do peso, porque a comida dela é um lixo. Enquanto você é rico, você tem mais dinheiro para comprar granola, para comprar, sei lá, enfia aqui todos os tipos de frutas bizarras possíveis. Você tem tempo para você ir lá, né, no hortifruti, comprar várias verduras. E aí você tem tempo para você... Tempo nada, né? Você entrega o seu cardápio da nutricionista para o seu cozinheiro. E aí o seu cozinheiro vai lá e prepara todas as suas marmitas. Você tem tempo para cozinhar, né? Você tem tempo para ficar ali e fazer as suas refeições. E aí, claro que aquilo vai manter, né, o seu corpo. Isso vai ajudar você a não ter o sobrepeso, né? Aí, que se você, né, porque se você for rica é mais fácil você controlar esse tipo de coisa que você é pobre, né? Porque, enfim, vários empecilhos. Aí, é bizarro isso. Só que também tem a questão... Gente, vocês vão ver, porque nada é por um acaso. E aí você fala, quais são as pessoas que estão ali na linha da insegurança alimentar, no sobrepeso, piriri, pororó. E aí você fala, nossa, as pessoas que estão ali na insegurança alimentar são pessoas pobres, são pessoas negras. E aí, são mulheres, entende? Então, por que essas mulheres, elas vão dar prioridade para alimentar os seus filhos e elas vão acabar comendo os alimentos mais calóricos?
Então, é o que resta pra ela. Então, assim, são essas mulheres que... E aí entra na questão também do patriarcado. Tá entendendo? O negócio como gira, a roda gira, ela fica ali girando. E aí ela tá ali girando, entende? E aí o de cima sobe, o de baixo desce. Bom, 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 bom. Então pintou, né? Foram mais R$1 milhão. Mas agora tá pintado, não tem mais furos na parede. E é isso. Sonhos começam, sonhos terminam, outros sonhos vão começar, para outros sonhos terminarem, para outros sonhos começarem. E agora só falta limpar aqui o chão e com Deus. Bom dia, amigos e amigas do meu coração. Hoje é dia de limpeza de sala, porque amanhã vai ter a vistoria. E aí depois acabou. Ah, que alegria! Adeus. Adeus. Quando nos veremos outra vez? Nunca. O bagulho é 9h30. 9 horas eu já tô aqui batendo ponto. E eu acho que eu deixei a sala melhor do que quando eu peguei. Pelo menos a pintura da parede. E eu arrumei a cortina da janela. Enfim. Pelo amor de Deus, peguem a sala, o imóvel e me deixem embora. Olha, quando eu cheguei, tava pintado, mas olha só, pintaram igual o cu. Aí eu arrumei as cortinas que estavam todas caídas, se você lembra. E aqui caiu porque os caras foram pintar. Daí eles colaram ali. Enfim. Oi, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui vendia livros, hoje vende saco de lixo. Então, a gente tem aqui um produto muito eficiente que vai ajudar na sua casa. Quantos vem aqui? Saco? 10 unidades de saco de lixo? Mas não só isso, temos aqui também livros. Temos vários livros. Só tem Hora da Estrela da Clarice Lispector. E é isso que temos. Isso é o que temos. Tudo que temos. E desenho de pintar, olha só. E Coraline. Ó, 70, 80 reais. Nossa, esse aí eu comecei a ler. É tão horrível que me deu até um negócio. Ó, Harry. E o Canary. Agora eu posso mostrar a papelaria, porque eu não tenho mais uma. Bom dia! Então, dias se passaram desde o último update neste vlog. O que acontece? Gente, eu não consigo entregar a porra da sala, parece... Daí eu até pensei, será que é a maldição da tartaruga que tá dando muitas coisas erradas na minha vida esse começo de ano? Que, se você não sabe, vai assistir os vlogs de viagem na China. E teve um cara da China lá. Ai, meu, vai lá assistir. Enfim, envolve uma tartaruga, que aparentemente tem 300 anos. Envolve uma cidade anciã. E envolve eu tentando fazer um desejo e o cara querendo dar o golpe. Então, vai lá assistir. Eu vou tentar deixar o vídeo aqui. Enfim, a maldição da tartaruga. Daí eu pensei, todo mundo falando, é a maldição da tartaruga? Gente, primeiro que eu não acredito nessas coisas. Segundo... Tá me dando... Cara, que ódio. Eu não consigo entregar a porra do apartamento. Porque do nada surgiu de última hora um vazamento. Na verdade, a água do vaso fica turva. Então, é problema na válvula. E aí... Entendeu? O que acontece é que é desgaste natural. E existe uma lei que me protege. E essa lei diz que se o condomínio tem problemas, se a sala tem problemas, do tipo, não foi eu que estraguei o negócio. Então, a culpa não é minha, não é minha. E aí, mesmo assim, né, meu pai, graças a Deus, tá me ajudando. Ele foi lá, comprei a porra da peça, então cada vez fica mais caro o bagulho. Então, assim, já gastei 300 reais à toa, meu Deus, eu não aguento mais. E daí tem que pintar o teto, porque tem 3 sujeiras. Daí, beleza, meu pai vai lá pintar, ainda bem, né. Aí, é isso, chegou lá pra trocar mesmo, que não seja meu problema, porque eu não aguento mais. Porque eu tenho que fechar o registro do condomínio inteiro.
E assim, gente, é um prédio que tem 1 milhão de salas. Você jura mesmo? Olha bem pros olhos, olha pros meus olhos e acha que vai rolar isso aqui rápido. Aí eu liguei pro cara da corretora, porque eu não tô falando com o proprietário, ainda bem, né? Porque senão eu ia pegar um ranço enorme. Falei, meu, não tem como fazer um bem bolado aí, cara. E aí, sem falar que tinha um lasco no rodapé. Ai, gente, essa coisa de devolver imóvel alugado, parece que você tá enfrentando o calvário, sabe? As penitências de Satã. Meu Deus. E, tipo assim, nem é coisa grande, sabe? Não é nada demais. É isso que é bizarro. É, tipo, nada demais mesmo. É, tipo assim, nossa, tinha uma janela que tinha uma veneziana fodida. A gente foi lá e a gente tirou a veneziana fodida pra pôr outra coisa. Só que daí, na entrega, a gente tirou a coisa e fechamos os buracos. Daí tem que ver se o cara quer que fura de novo, né? E põe a veneziana estragada. Ainda bem que ele não quis, aparentemente o proprietário ele não é ruim, é só que, tipo, fica essa coisa de vai e volta. Que ódio! Daí agora eu vou pro Pilates, eu vou fazer exercício porque, cara, meus músculos estão ficando, eles são moles, eles daqui a pouco não existem mais. Então, desestressar, tô fazendo mini livros. Olha, são livrinhos que eu fiz. Cadê? Aí agora, como eu gosto de Halo, eu tô fazendo de Halo porque eu não tinha feito antes. Eu tinha feito tudo isso e tudo isso aqui de Dramione. Aí, agora eu vou fazer de Halo. Esse aqui é de Crepúsculo, que foram as que eu li muito tempo atrás e eu gostei. E aí, esse aqui é de Halo. E agora, eu fiquei pensando, não vou ligar o computador, mas eu tô fazendo a capinha de cada um deles. E tem muito, viu? Vai ter mais de Halo do que de Dramione. Porque eu li bem mais de Halo do que Dramione. Eu li, tipo, umas 150. Mais de 150 de Halo em um período muito mais curto. E além do mais, minha visão de longe aparentemente tá piorando. É tudo culpa da tartaruga, gente. Não tem outra explicação. A culpa é da tartaruga. E agora vamos pro Pilates. Mas tá bom. O importante é A Laura tá falando que o Adam Driver é feio. E eu acho isso uma bosta. Nossa, a câmera de centavos aqui. A gente tá aqui na Hashimitsu, Londrina, né? Enfim, vamos, sei lá, cafeteria, com sei lá o quê. E aí esse... Como é que é o nome disso aqui? Uma ciabatta com tomate e, sei lá, queijo... Queijo o quê? Depois eu mostro ali. Enfim, tem o gosto da pizza da Itália. Muito louco. Esse aqui, ó. Ciabatta de tomate confitada. Ciabatta, tomate confitado, requeijão, queijo branco, molho pesto e rúcula. É o molho pesto que tem gosto. Tem também essa brusqueta que a minha irmã disse que eu não comi, mas eu comi sim. É o manjericão. Olha, então eu tô fazendo as capinhas, né? E... deixa eu ver. Olha, daí eu já fiz essas capinhas. E é super divertido, gente. É divertido, é legal. Olha, daí tem as capinhas da Penguin, né? Inspirado. Que aqui eu coloquei Halo Classics, que são as Halos que passam no mundo de Star Wars mesmo. As outras livros fanfics que passam no mundo normal. Então, a gente tem essas aqui que se passam no mundo normal e as outras se passam em mundos de Star Wars. Então, tem várias do mundo de Star Wars. Eu fiz todas do mundo de Star Wars, agora eu preciso fazer as que não são. Então, essas todas aqui são. E aí, as minhas preferidas, né? E eu tô muito... Meu, é muito divertido, assim. Então... E assim, por exemplo, deixa eu pegar... Essa aqui foi uma das últimas. Enfim, tem umas bem básicas. Tem outras que fiquei muito feliz de ter feito. Tem uma aqui, ué, cadê? Aqui. Ó, essa é a última. Aí, ó, vamos pegar aqui o Adam Driver. Sem camiseta.
foi muito bom porque a autora se inspirou nessa foto pra criar a história. Então, é uma parada meio apocalíptica, um negócio assim, bem maluco. E aí eu fiz a login do Halo, olha só, todos os livros têm a login Halo, e aqui é o sabre de luz deles. E eu amei, assim, eu acho que tá demais. E assim, muito bom porque, por exemplo, essa história aqui. Você pega essa capa e você pensa que tem pornô aqui? Você não pensa. Pelo menos eu acho que não pensa. Então, por exemplo, essa aqui também tem pornô. Não importa se estão eles crianças, porque começa com eles crianças, depois eles vão ficando adultos. Essa daqui é o Omegaverso. Daí todas que forem Omegaverso, eu vou colocar o símbolo do Omegaverso. Mas eu não gosto muito das Omegaverso. Tipo, eu leio algumas, mas não são as minhas preferidas. E essa aqui tem é mais picante. Essa aqui eu gostei também, fiz recentemente. E aí tem a cara deles mesmo, porque são eles, entende? Ó, essa aqui é a mais hot de todas. Inclusive tem eles pelados ali. Porque, e aí pode, entendeu? Não tem problema nenhum. Então essa aqui ficou bem minimalista, não ficou a mais bonita de todas. Mas eu acho que vai ficar bom no livrinho. Eu acho que aqui não vai ficar tão bom, no livrinho vai ficar melhor. Enfim, aí eu estou brincando de capas, estou brincando de fazer capas. Essa aqui no livrinho também vai ficar ótima. Porque metade aqui do negócio vai ficar na lombada. Enfim, vai ficar legal. E aí é isso, gente. Olha que legal. Então, as minhas fanfics preferidas. É isso aí. Muito feliz. Muito animada. E eu não falei pra vocês, eu não mostrei porque... Enfim, não... É que assim, gente, tem coisa que eu acordo e tem dia que eu não consigo nem falar com os meus amigos, pra vocês terem uma noção. Ficando não verbal, assim, a cabeça é um negócio. Enfim, fui assistir Crepúsculo, na verdade eu nem queria, a minha irmã que me arrastou. Yes, no. To get to the other side. 1.77245. I don't want to know what the square root pi is. E eu fui assistir Crepúsculo. E, mano, que loucura que é você ver no cinema um filme. Primeiro que pra mim já é estranho assistir o filme em qualquer versão, porque a versão que eu assisti, porque a primeira vez que eu assisti Crepúsculo, eu assisti 30 vezes na mesma semana, né? Nossa, foi num domingo. Porra! Nossa, eu tinha saído da aula do balé da igreja. E aí eu fui pra minha prima e ela me deu um CD. Nossa, mano, memórias vivas. Enfim, era gravado no cinema. Então não era DVD e o filme tinha acabado de sair do cinema e não tinha... Ai, gente, naquela época, sabe, 2009. Enfim, foi em março de 2009. Eu sei porque foi o mesmo mês que a Bella vai pra Fox. E aí, eu assisti as primeiras 1 milhão de vezes que eu assisti gravado no cinema. Então, era outra legenda e o filme ele era mais escuro, porque era gravado no cinema. E tinha coisas que eu não entendi, que eu não peguei porque a imagem tava uma bosta. Por exemplo, eu não entendi que o Edward brilhava até eu fui assistir depois a versão normal. Porque até então, na minha cabeça, eu não entendi. Aquela cena, pra mim, não entendi nada. Porque ele ia lá, abria a camiseta, o sol batia e eu ficava. This is the skin of the killer. Só que eu tinha 13 anos, então pra mim, ok, tá bom, isso tá acontecendo. E foi muito doido, porque assistir o filme, agora adulta, assim, eu que já não tô assistindo nada, sabe? Foi uma experiência muito louca, porque não faz sentido nenhum o filme inteiro. Meu Deus, assim, os diálogos, os piores diálogos possíveis, assim, todo mundo parece louco, tipo... O que são os diálogos do Edward e da Bella nesse filme? Nada com nada. Ele chega, ele insulta ela, eles têm um diálogo mó louco. Se conheceu ontem, e daí ela já quer tirar a satisfação porque ele saiu da escola. Meu, que loucura que é. E quando eu assisti com 13 anos, eu lembro que logo depois que eu terminei de assistir... Gente, vocês estão vendo que Crepúsculo, ele gravou, tipo, com ferro quente dentro do meu cérebro, né? Então, primeira vez, o primeiro dia, eu assisti Crepúsculo de tarde, eu estudava de manhã. E eu fui lavar a louça, e eu lembro que eu parei assim e falei, esse filme é perfeito. Não existe nada
que poderia acontecer pra esse filme ser melhor. Porque a cabeça, ela realmente amadurece, a gente amadurece. E é loucura, né? Mano, como que pode? Meu Deus, ainda tem aquela coisa de com 25 anos seu cérebro, daí ele finaliza. Então, você acha que você já finalizou o seu amadurecimento? Gente, 25 anos, aqui ó, pau. E aí você fala, caralho. Só que ao mesmo tempo, você tem que manter aquele carinho, né? Porque eu com 13 anos era aquilo que eu conseguia ser, era aquilo que dava. E não sei se Crepúsculo foi uma boa coisa na minha vida, honestamente, olhando em retrospecto. Mas estamos aí, né? Não sei o que seria da minha vida sem Crepúsculo, porque logo que eu terminei o filme, eu fui e comprei o livro. Então, sem ler o primeiro livro, eu comprei o segundo livro. E eu fui ler a partir do segundo livro. E depois que eu terminei a série, eu voltei pra ler o primeiro livro. Então, eu fiz toda uma bagunça na minha cabeça, porque até então eu não era leitora. Eu não lia nada. Mentira, eu li Marley e Eu, que minha mãe comprou pra mim. E foi só. Acabou. Essa foi a minha experiência de leitura. E depois de Crepúsculo, daí eu comecei a ler outras séries de fantasia. Então, eu li Fallen. Eu comecei... Nossa, Fallen, nessa época de gótico, gente, minha alma é meio gótica, entende? Então, eu acho que eu fiquei muito feliz de ter nascido na época que eu nasci, assim. Aí eu li Fallen, daí eu li A Mediadora, daí teve a época do Diário dos Vampiros. Enfim, toda essa galera do vampiro, do anjo e do sobrenatural ali, peguei tudo. Aí foi louco dar uma relembrada, assim, agora com o cérebro de hoje. Porque se passaram, o quê? 17 anos, mano. 17 anos. Tipo assim... A idade da Bella, cara, 17 anos passou. E é uma outra experiência, assim, tem umas cenas que é sofrido de assistir. Nossa, que vergonha alheia que me dá. Mano do céu, olha, assim, é uma vergonha alheia, eu não sei explicar, me dá, assim... Eu tive que fechar o olho porque não tava dando. Eu acho que as partes mais difíceis de assistir é quando ele sai correndo com ela nas costas. E quando ele tá pulando com ela nas costas na árvore também. Eu acho aquele diálogo que ela tem quando ela chega na casa da família Cullen lá. E aí ela fala, ai, o problema é eu virar comida. E ele sai da cara dela. Gente, a minha vontade é enfiar a cabeça debaixo da terra. Porque eu não sei explicar, mas aquela cena me dá muita vergonha. Eu sei se eu fico com vergonha por ela, se eu fico com vergonha da cena, se eu fico com vergonha com... enfim, sei lá. Eu fico dando muita vergonha. E é uma experiência bem doida, assim. De uma coisa que foi extremamente... Gente, vocês estão entendendo? Com 13, 14 anos, a minha vida girava em torno de Crepúsculo. Pensar, né, e tal. Tem os vídeos de Crepúsculo aqui nesse canal e tal. E já teve gente, fã de Crepúsculo adulto, que veio brigar comigo. Nossa, gente... Enfim, arrumo briga com todos os tipos de fandom possível, aparentemente. Recentemente foi a galera do Harry Potter. Enfim, todo mundo... Porque a relação do Edward com a Bella é uma relação esquisita. Nem é uma relação de você falar, do mundo real, etc. Porque agora a gente racionaliza as relações de filme de fantasia no mundo real. Que não acho que deveria ser. Livros mais contemporâneos do mundo moderno, acho que até vale. Mas livro de fantasia não tem como levar pro contexto real, eu acho, assim, impossível. Não tem como. Então, tipo, o Edward, ele é, tipo, sei lá, 100 anos mais velho que a Bella. Meu filho, obviamente, né? Daí você pega um homem que é 50 anos mais velho que a menina, no mundo real, não rola, entendeu? Não vai rolar. E vai namorar uma menina de 17 anos. Não vai rolar. Mas daí tem as explicações lá do Edward e tal. Mas é umas coisas de, por exemplo, por que você faz ensino médio de novo? Quando você tem 13 anos, você aceita essa desculpa. Agora, quando você tem 30 anos, você olha e fala assim, por que você faz isso? Não tem... Cara, você é um vampiro bilionário, mano. Você faz isso. Por quê? Gente, por qual motivo você faz uma coisa? Se racionaliza, pior fica. Então tem que deixar a fantasia girar ali no fantástico. Não acho que foi uma coisa tão positiva assim na minha vida, eu ficar tão fissurada assim por Crepúsculo. Mas eu era muito fissurada por Crepúsculo, foi uma parte muito importante, né? Não um quesito tão positivo, mas foi louco, assim. Foi bem louco, li fanfic de Crepúsculo, fui a fanzona do Crepúsculo e assisti os filmes, fiquei... Naquela época, nossa, parece muito que eu sou uma antiga, velha, nossa, enfim, uma esfinge. Quando eu fui assistir Lua Nova, eu fiquei 12 horas na fila pra assistir o filme, porque eu não tinha assento marcado. Então eu fui lá no cinema, assim que eu saí da escola, pra assistir o filme 00:01.
porque era quando passava o filme, né? Era pré-estreia. Eu tenho o ticket até hoje. Então, assim, teve coisas muito positivas e teve coisas que hoje eu olho e falo, talvez tinha um desequilíbrio mental ali nessa cabeça. E esse negócio, junto com esse desequilíbrio mental, não fez muito bem. Não fez muito bem pra essa querida garota, não é mesmo? Então, enfim, tem coisas que eu acho que a gente tem que deixar guardado. Que ficar vivendo de nostalgia é meio errado. A parada da nostalgia, eles estão vendendo nostalgia. Porque tá todo mundo doido.